Oi, galera! Hoje vamos falar sobre um assunto super interessante e fundamental para entendermos o mundo ao nosso redor: os átomos. Então, respirem fundo, relaxem e vamos nessa. O que é um átomo? Um átomo é a unidade básica da matéria. Tudo o que você vê, toca e sente é composto por átomos, desde as menores partículas de poeira até as maiores montanhas. E sabe o que é mais impressionante? Eles são super pequenos, medindo entre 0,1 a 0,5 nanômetros de diâmetro. É como se fossem os blocos de construção de todo o universo. Estrutura do átomo. Um átomo é composto por três tipos de partículas subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons. Vamos ver cada uma delas de perto. Primeiro temos os prótons. Eles ficam no núcleo do átomo, que é a parte central e mais densa. Os prótons têm carga positiva e uma massa de aproximadamente uma unidade de massa atômica. Depois, temos os nêutrons. Assim como os prótons, eles também ficam no núcleo. A diferença é que os nêutrons não têm carga, ou seja, são neutros. E a massa deles é bem parecida com a dos prótons, ligeiramente maior. Por último, temos os elétrons. Eles ficam em uma região ao redor do núcleo chamada de nuvem eletrônica. Os elétrons têm carga negativa e são muito mais leves do que os prótons e nêutrons, cerca de 1836 vezes mais leves. O núcleo, o núcleo do átomo, como já vimos, é composto por prótons e nêutrons. Ele é a parte central e densa do átomo. E sabe o que é legal? A quantidade de prótons no núcleo determina qual é o elemento químico do átomo. Por exemplo, um átomo com 6 prótons é um átomo de carbono. Simples assim. A nuvem eletrônica. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em regiões chamadas de orbitais. Eles não seguem órbitas fixas como planetas ao redor do Sol, mas ocupam regiões de espaço onde é mais provável encontrá-los. É meio bagunçado, mas é isso que torna tudo tão interessante. Número atômico e massa atômica. Vamos falar de duas coisas importantes: número atômico e massa atômica. Primeiro, o número atômico é o número de prótons no núcleo do átomo. É isso que determina qual é o elemento químico. Por exemplo, todos os átomos de hidrogênio têm um próton. Então, o número atômico do hidrogênio é 1. Agora, a massa atômica é a soma do número de prótons e nêutrons no núcleo do átomo. Então, se um átomo tem 6 prótons e 6 nêutrons, a massa atômica dele é 12. Fácil, né? Isótopos. Às vezes, átomos do mesmo elemento podem ter diferentes números de nêutrons. Esses são os isótopos. Por exemplo, o carbono pode ter 6 prótons e 6 nêutrons, sendo chamado de carbono 12, ou pode ter 6 prótons e 8 nêutrons, sendo chamado de carbono 14. Eles são o mesmo elemento, mas com massas diferentes. Ligações atômicas. Os átomos podem se unir formando moléculas e compostos através de ligações químicas. Vamos ver 3 tipos principais. Primeiro, as ligações covalentes, onde os átomos compartilham elétrons. Depois, as ligações iônicas, onde um átomo doa elétrons para outro, formando íons que se atraem por forças eletrostáticas. E, por fim, as ligações metálicas, onde os elétrons fluem livremente entre átomos de metal. Importância dos átomos. Os átomos são fundamentais para a formação de moléculas, que constituem todas as substâncias e materiais que conhecemos. A química estuda como os átomos interagem e se combinam para formar diferentes substâncias. E isso é essencial para entender tudo ao nosso redor. Modelos atômicos. Ao longo do tempo, os cientistas desenvolveram vários modelos para descrever a estrutura do átomo. Vamos dar uma olhada rápida neles. Primeiro, o modelo de Dalton. Ele descrevia o átomo como uma esfera indivisível. Depois, o modelo de Thomson, que sugeria que o átomo era uma esfera com cargas positivas e negativas distribuídas uniformemente, como um pudim de passas. O modelo de Rutherford trouxe a ideia de um núcleo denso e positivo com elétrons ao redor. O modelo de Bohr descreveu os elétrons orbitando o núcleo em níveis de energia definidos. E, por último, o modelo mecânico quântico, que se baseia em probabilidades e orbitais, descrevendo a localização dos elétrons em termos de nuvens de probabilidade. Conclusão: entender os átomos nos permite compreender a composição e comportamento de toda a matéria no universo. Eles são os blocos de construção fundamentais da química e da física, e estudar sua estrutura e comportamento é crucial para avanços científicos e tecnológicos. E aí, curtiram a aula? Se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais, é só perguntar. Vamos desbravar o mundo dos átomos juntos. Vou te dar um panorama detalhado das últimas descobertas e avanços no estudo dos átomos e partículas subatômicas, que é um campo de pesquisa que está em constante evolução.
Respira fundo e vamos juntos nessa jornada. Avanços recentes na física de partículas e átomos zoom. Descoberta do quark charm em hadrons exóticos. Os físicos têm investigado há décadas a existência de partículas exóticas chamadas tetraquarks e pentaquarks, que são combinações incomuns de quarks. Recentemente, experimentos no Large Hadron Collider, LHC, do CERN, confirmaram a existência de um tetraquark contendo um quark charm e um antiquark charm, além de outros 2 quarks mais leves. Esta descoberta ajuda a entender melhor a força nuclear forte que mantém os núcleos atômicos coesos. 2. Medição precisíssima do momento magnético do muon. O experimento muon G2 no Fermilab, nos Estados Unidos, mediu com precisão extraordinária o momento magnético do muon, uma partícula subatômica similar ao elétron, mas mais pesada. As medições indicam uma discrepância com as previsões do modelo padrão da física de partículas, sugerindo a possível existência de nova física ou partículas ainda não descobertas. 3. Ondas gravitacionais e colisões de estrelas de nêutrons. A detecção de ondas gravitacionais a partir de colisões de estrelas de nêutrons forneceu novos insights sobre a formação dos elementos mais pesados do universo, como o ouro e a platina. Esses eventos extremamente energéticos também nos dão pistas sobre a estrutura interna das estrelas de nêutrons, que são compostas de matéria em estados exóticos e densos. 4. Medidas de precisão do raio do próton. O tamanho do próton tem sido um enigma por muitos anos, conhecido como o problema do raio do próton. Novas medições utilizando técnicas de espectroscopia a laser em átomos de hidrogênio exóticos, onde o elétron é substituído por um muon, têm fornecido valores mais precisos para o raio do próton, ajudando a resolver discrepâncias anteriores e ajustar os modelos teóricos. 5. Experimentos com plasma de quark-gluon. No LHC, os físicos têm recriado condições semelhantes às do universo momentos após o Big Bang, estudando o plasma de quark-gluon. Este estado da matéria, onde quarks e gluons são livres, em vez de confinados em prótons e nêutrons, oferece insights valiosos sobre a força nuclear forte e a evolução inicial do universo. 6. Novos estados de matéria. Condensados de Bose-Einstein em espaço, a NASA e outras organizações de pesquisa têm criado condensados de Bose-Einstein, BECS, a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS. Esses estados de matéria ultrafrios permitem estudar efeitos quânticos em escalas macroscópicas e em condições de microgravidade, abrindo novas possibilidades para a física de partículas e a óptica quântica. 7. Computação quântica e manipulação de átomos. Avanços em computação quântica têm permitido a manipulação precisa de estados quânticos em átomos individuais e íons aprisionados. Essas tecnologias estão começando a demonstrar capacidade de realizar cálculos que seriam impraticáveis para computadores clássicos, com implicações vastas para criptografia, simulação de materiais e resolução de problemas complexos. 8. Descoberta de isótopos superpesados. Pesquisas em aceleradores de partículas têm levado à criação e estudo de isótopos superpesados, alguns dos quais são extremamente instáveis. Esses elementos ajudam a expandir nosso entendimento sobre a tabela periódica e as forças que mantêm os núcleos atômicos unidos, além de potencialmente revelar novos fenômenos físicos. 9. Interações entre partículas neutras. O caso do neutrino. Estudos sobre neutrinos, partículas subatômicas quase sem massa e sem carga elétrica, continuam a revelar surpresas. Experimentos como o NOVA e o DUNE estão investigando a oscilação de neutrinos entre diferentes sabores, o que pode esclarecer questões fundamentais sobre a assimetria matéria-antimatéria no universo. 10. Exploração da matéria escura. Embora a matéria escura não interaja com a luz e seja invisível, experimentos como o Xenon 1T buscam detectar interações raríssimas entre partículas de matéria escura e átomos normais. Essas pesquisas são cruciais para compreender a composição do universo, pois a matéria escura parece constituir cerca de 27% da massa e energia totais do cosmos. Conclusão. Esses avanços demonstram como o estudo dos átomos e partículas subatômicas continua a ser um campo de intensa atividade e descoberta, desafiando constantemente nossos conhecimentos e expandindo nossas fronteiras científicas. Cada nova descoberta não apenas esclarece mistérios antigos, mas também levanta novas questões, alimentando o progresso contínuo da ciência.